O primeiro trimestre do ano ficou marcado por uma célere revisão de expectativas dos investidores, passando de um nível verdadeiramente deprimido para um grau de otimismo que também consideramos claramente exagerado. A interrupção no processo de normalização de política monetária por parte da Reserva Federal norte-americana, a par de uma elevada euforia em torno do potencial alcance de um acordo comercial, motivou a existência de uma força compradora transversal às várias classes de ativos, cujos mercados acionistas a registraram uma impressionante valorização em apenas 3 meses. Acreditamos, por isso, que os ganhos acionistas foram excessivos e desfasados dos atuais fundamentais macroeconómicos. Consequentemente, uma retração moderada revela-se provável, principalmente num contexto de desaceleração económica global sincronizada. À medida que o efeito da reforma fiscal se dissipa, antecipamos um abrandamento do crescimento económico para 2019 e 2020, devendo este ser sobretudo penalizador para os macroagregados do consumo privado e do investimento. A Reserva Federal sugeriu que não haverá nenhum aumento de taxa de juros em 2019, convergindo para as iniciais expectativas de mercado. Simultaneamente, a FED decidiu também antecipar a suspensão da redução de balanço para setembro, o que concede uma folga adicional à economia norte-americana. Das 3 maiores economias da zona euro, 2 atravessam um conturbado estágio económico. Itália encontra-se em recessão técnica e aparentemente sem espaço para medidas orçamentais extraordinárias. Enquanto a Alemanha, em pleno abrandamento económico e após ter escapado tangencialmente a uma recessão técnica, está amplamente prejudicada pela realidade do setor automóvel e por uma procura externa debilitada que enfraqueceu a sua indústria. Perante uma manifesta e prolongada desaceleração económica europeia, o Banco Central Europeu assumiu uma postura abertamente acomodatícia, estabelecendo que as taxas de juros não serão aumentadas até 2020 e o lançamento de um novo programa de financiamento facilitado aos bancos da zona euro que efetivamente concedem crédito à economia real. Em acréscimo, as eleições europeias deverão resultar num crescimento das franjas eurocéticas e populistas, motivando os governos dos Estados-membros, após vários anos de austeridade, a finalmente adotar políticas orçamentais expansionistas numa tentativa de estimular a economia, combatendo a hipótese de japanização da Europa. Após um trimestre politicamente caótico, acreditamos que o Reino Unido acabará por participar nas eleições europeias e que o cenário de um segundo referendo comece a conquistar cada vez mais defensores. A eventual convocação deste People's Vote e posteriormente a possível vitória da permanência deverão providenciar um fulgor económico ao Reino Unido, permitindo uma continuidade da recuperação gradual da Libra e das ações britânicas, à medida que a incerteza se vai desfazendo. A economia chinesa continua o seu percurso lógico de abrandamento, com o governo chinês a conseguir gerir relativamente bem a mudança de paradigma económico por uma maior dependência de consumo interno em detrimento de exportações. Aos consideráveis estímulos orçamentais já apresentados e ao espaço que ainda prevalece para estímulos monetários, junta-se o facto de a economia chinesa estar gradualmente mais favorável e aberta a capital estrangeiro, o que deverá criar espaço para a apreciação do seu mercado de capitais, que não acompanhou o ritmo de crescimento económico. Nas demais economias emergentes, acreditamos que os respectivos bancos centrais têm igualmente margem para adotar uma política monetária mais expansionista, um fator que, em conjunto com um eventual acordo comercial entre Estados Unidos e China, deverá permitir uma recuperação do bloco emergente, com um aumento moderado dos fluxos de capital para esta região. Na sequência de uma valorização que excedeu claramente as nossas expectativas, assumimos uma visão mais cautelosa para o mercado acionista no segundo trimestre do ano. Privilegiamos dessa forma empresas com robustez de crescimento de receitas e lucros, que configurem no estilo de investimento quality nos Estados Unidos. Na Europa, temos preferência por empresas com solidez de balanço e a desconto face à sua performance operacional, concretizando o estilo de investimento em valor. E também procuramos empresas que ostentem expressiva rentabilidade via dividendo. No resto do mundo, apreciamos a superioridade corporativa fundamental no Japão e a atratividade que ainda subsiste no bloco emergente nesta fase final do ciclo. A desaceleração económica vigente motivou uma queda generalizada nas yields de dívida soberana. Na Alemanha, a taxa de juros a 10 anos voltou pela segunda vez na história para valores negativos e a curva aplanou, seguindo o movimento da sua homóloga japonesa. Nos Estados Unidos, acreditamos que ainda existe algum espaço para inclinação da curva, perante a interrupção na subida de taxa de juros, enquanto a economia mantém uma considerável robustez.
Não obstante a distorção de taxas de juros na Europa, em função de medidas ultra-expansionistas do Banco Central Europeu e de verdadeiros eventos de risco político, ainda identificamos valor relativo na dívida italiana. Convidamo-lo a consultar o documento integral do Outlook para o segundo trimestre de 2019, disponível no site do BIG. Muito obrigado.